O advogado de Luiz Marcos dos Reis, ele que é sargento, né? Vocês lembram disso? Trabalhava ali na ex-ajudante de ordem de Bolsonaro. O advogado dele, a defesa dele afirmou que ele vai admitir, atenção, clã Bolsonaro, que fez pequenos pagamentos para a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Segundo o dos Reis, o advogado, ou melhor, o sargento, perdão, Luiz Marcos dos Reis, era hábito dos auxiliares diretos do casal presidencial, e aí a gente está falando aí da ajudança de ordens, fazer esse tipo de pagamento no dia a dia. O advogado Alexandre Vitorino disse que o sargento vai explicar as movimentações financeiras consideradas atípicas na CPI dos atos golpistas. Ele tem depoimento hoje, não é isso? Hoje o depoimento é do Marcos, do Luiz Marcos dos Reis na CPMI, na CPMI do golpe. E aí, segundo o advogado dele, então, hoje, se falar, ele vai explicar essas movimentações financeiras consideradas atípicas. E aí parece que o que ele diz, gente, é que ele gerenciava, doutor, uma espécie de consórcio entre os colegas, que pode ser considerado até ilegal se não for declarado para as autoridades. Mas assim, que eles tinham um montante absurdo, parece que 3 milhões de reais nesse tal desse consórcio, enquanto que o salário dele ali girava em torno de 4 a 6 mil reais. Queria entender como é que funciona esse consórcio, até para a gente poder entrar também, né? Essa galera é muito boa de fazer dinheiro, né, doutor? Faz dinheiro com loja de chocolate, faz dinheiro com joia. Esse pessoal é bom de fazer dinheiro, né, doutor? Bom, ontem a explicação era de que o advogado teria dado notícia de que esse sujeito fazia, então, um recolhimento de valores de colegas militares para fazer aplicações financeiras. Veja, eu me lembro claramente da frase do Lenny Streck, quando ele criou um termo chamado terraplanismo jurídico. Porque a noção jurídica dessas pessoas é tão rasa que tem a ideia, por exemplo, de recomprar um relógio e entregar ao Tribunal de Contas da União, acreditando que isto soluciona o problema. Só que a ideia da compra do relógio pelo Youssef, eu já comentei isso aqui semana passada, não soluciona problema nenhum. Só gerou uma sequência de crimes posteriores, porque a compra foi de um relógio fruto de peculato. Trazer ele para o território nacional sem declarar foi lavagem de dinheiro, a tentativa de ocultar o bem, e fazê-lo com recibo em nome do advogado piorou a situação, porque de fato foi o Bolsonaro recomprando o relógio e dizendo que se enganou, o que não é motivo suficiente para isenção de pena. Mas neste caso, eu digo a todos sobre o ICL, que é Instituto Conhecimento Liberta, e sobre as aulas do Eduardo Moreira sobre mercado financeiro. O que aconteceu foi que a justificativa de que ele reunia valores de terceiros para fazer aplicação é confessar a existência de um crime da Lei 7492 de 86, crime contra o mercado financeiro. Por quê? O artigo 1º da lei diz: considera-se instituição financeira aquele que exerce atividade principal ou acessória de captação de recursos. E o parágrafo único diz: equipara-se à instituição financeira pessoa natural, ainda de modo eventual, que pratica os atos descritos no artigo 1º. Portanto, ele dizer que captava recursos de terceiros para fazer aplicação, ele está dizendo que ele funcionava como um banco. E o artigo 16 da lei diz: fazer operar sem a devida autorização. Portanto, primeiro, a justificativa, ela confessa o cometimento de um crime que é do artigo 16 da Lei 7492 de 86. Mas, também, essa justificativa em relação a eu recolhia dinheiro dos outros, vai surgir o seguinte problema.
Sim, mas como ocorreram os depósitos? Ocorreram em dinheiro na conta dele? Onde é que está um saque dessas terceiras pessoas? Ou seja, nessa questão, a justificativa provavelmente, além de ser criminosa, ela desaba por si só. Fica mais fácil, provavelmente, ele entregar elementos e explicar o fato dessa nova rachadinha no Palácio do Planalto, que tem indícios agora de corrupção e de prevaricação e de uma forma de financiamento paralelo da vida luxuosa da família presidencial.